tudo o que você precisa saber para ser au pair na França, se você estiver planejando seu intercâmbio para 2023 ou final de 2022, mas assim, vou focar no processo para você embarcar em 2023. Então esse aqui é um guia completo, tá? Do zero ao embarque. Então, talvez o vídeo fique longo, já pega seu caderno, já pega sua caneta, vamos fazer umas anotações. E se precisar, faça pausas, anote e vá colocando em prática. Então, a primeira dica é coloque as coisas que eu disser aqui em prática, né? Tipo, tire do papel e faça na prática, porque você vai obter seus resultados e vai tirar o seu intercâmbio do papel. Acho que uma grande problemática na hora que você está planejando uma viagem ou você tem um sonho de fazer um intercâmbio é você deixar o intercâmbio só ali na base dos sonhos e não fazer nenhuma ação para poder, de fato, conseguir realizar isso. Então, se você tá aí nesse já planejando, a primeira coisa que eu vou falar é já faz um planejamento financeiro do quanto você vai precisar gastar, porque se você não tem essa grana assim fácil, vou pegar esse dinheiro aqui e já pagar à vista, você precisa saber quanto você vai precisar gastar. Eu tenho um vídeo falando sobre quanto custa o intercâmbio e todos os gastos que você vai ter. Já use esse vídeo como base para fazer seu planejamento financeiro, né, de fato, e conseguir juntar um pouquinho de dinheiro cada dia. Quando eu vim, eu já fiz um bazar, fui vendendo coisa, fui fazendo trabalho extra, trabalhei de garçonete no final de semana. Então, de fato, depois de ter o planejamento e saber o quanto você vai precisar de dinheiro, aí sim você vai guardando essa quantia por mês para você poder alcançar, né, essa meta até o começo do ano de 2023. Então, vamos lá, se você não me conhece, meu nome é Bruna Lewis, eu vim como au pair pra cá, pra França, em 2018, depois mudei meu visto, fiquei trabalhando como babá, com um contrato CDI, e aí, desde então, eu faço vídeo aqui pra internet, dou mentoria, e inclusive vai ter turma 2023, se você tá meio perdida aí no processo sozinha, e quer uma análise de perfil individual, porque isso é incluso na minha mentoria, quer um bate-papo comigo para poder, de repente, tirar suas dúvidas que restaram, ou de repente falar sobre um contrato com uma família se você está em dúvida entre mais de uma família, ou se você está em dúvida se é um bom negócio a se fazer ou não. Então, teremos turma 2023. Se você tem interesse, eu já vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever na pré-lista, para assim que abrir você já ter preferência de receber o link e poder se inscrever. A minha mentoria ela é sempre feita individualmente e o valor é razoável, então não vou cobrar R$1.000 numa mentoria. Porém, é claro, por não ser caro, os lugares são limitados, né? Porque eu não posso cobrar barato e atender todo mundo. Então, os lugares são limitados. Então, se você já quiser ficar na pré-lista para 2023, já se inscreve nesse link aqui, tá bom? A minha mentoria ela é sempre individual e esse ano e ano passado, juntando todas as minhas alunas, 80% já estão na França. Então, ainda tem algumas que vão embarcar até o fim do ano de 2022 e tem algumas que eu vou colocar aí, vai uns 10%, que desistiram do processo ou mudaram de país, mudaram de ideia e aí não vão mais pro au pair, mas 80% já está na França, então eu tenho bastante orgulho desse número, porque eu realmente estou ajudando pessoas a poder sair do país, seja através desses vídeos gratuitos que eu coloco aqui na internet, seja através das mentorias. E eu fico muito feliz que a cada vez que eu vou em algum lugar na França tem gente que me reconhece. Então, recentemente eu estava em Paris e aí encontrei lá seguidoras, encontrei alunas da mentoria. Foi maravilhoso e essa presença aqui, essa troca é muito boa. Se você quiser falar comigo, meu Instagram é brulewis. E se inscreve aqui também nesse canal, me ajuda muito na distribuição do conteúdo logo no início do... Bom, eu vou considerar aqui que a primeira coisa que você já fez foi fazer o seu planejamento financeiro e saber quanto você precisa de dinheiro no total e poder já começar a guardar esse dinheiro. Isso é muito importante. Inclusive ter aquela emergência, aquele dinheiro de lado para você usar em caso de emergência, porque é bem importante se você chegar e precisar de alguma coisa, ter esse dinheiro, pelo menos o dinheiro da passagem de volta para o Brasil, se você precisar do nada voltar para o Brasil. Então, vamos começar de fato o processo. Você está aqui, vou considerar que você está crua no processo, não sabe nada. Por onde eu começo? Qual o primeiro passo? Primeiro de tudo, vai atrás de documentos tipo o passaporte, que é imprescindível, o passaporte demora para ficar pronto dependendo da cidade que você mora, dependendo também do estado do país, né, quando teve a pandemia, fechou, e aí na abertura virou uma fila gigantesca com meses de espera. Então, a primeira coisa, se você não tem, faça seu passaporte. Se você tem carteira de motorista, eu já te indico também fazer a PID, que é a Permissão Internacional de Direção, que é o que você vai usar para dirigir na França, se você for dirigir, né? Se você tiver carteira de motorista, porque na França não é obrigatório,
você ter carteira de motorista, mas se você tiver, você precisa ter essa PID, então também já vai atrás disso. Em seguida, eu já vou te falar aqui, vá estudar francês. Ai, Bruna, nunca estudei francês na minha vida. Começa pelos meus podcasts, vou deixar aqui em cima o link. Começa pelos meus podcasts, que é francês básico, que para você realmente aprender um pouco do básico do básico, e aí começa aí em sites tipo Duolingo, tipo Buzo, tem o Cultive, que também dá curso de graça de francês, e aí se você tiver uma condição, vai fazer uma aula mesmo com um professor, e realmente vai estudar um nível do francês, porque isso vai te ajudar muito, e além disso, você já pode também fazer o certificado A1 de francês, que você pode fazer através do Buzo, que é um site de ensino de idiomas. Você pode fazer o nível A1 do certificado, que é o que você vai precisar para tirar o seu visto. Então, esses documentos básicos e aprender o nível básico do idioma é o início de tudo. Em seguida, a gente vai começar com a nossa busca de família. Então, sim, a gente vai fazer isso sem agência. A gente não vai buscar uma agência. Por quê? Porque a agência é perda de dinheiro, perda de tempo. As agências, todas as pessoas, assim, 100% das pessoas que eu conheço que vieram através de uma agência para a França se arrependeram, porque gastaram um dinheiro que não tinha, né? Que quando você está fazendo intercâmbio de au pair, todo o dinheiro é bem-vindo. E chegaram aqui e não tiveram o suporte que elas esperavam, né? Então, o processo é completamente possível de se fazer sozinha. É até por isso que eu falo que a mentoria é uma mãozinha que eu posso te dar a mais, né? Um bate-papo individual, uma análise de perfil, mas se não, todas as informações você pode encontrar na internet e você não precisa de ajuda para fazer esse processo. Você é completamente capaz de fazer sozinha, assim como eu fiz. Então, a gente vai começar aqui pela busca de família, que é uma parte crucial do intercâmbio, porque a família que você encontrar, né, vai ser o que vai diferenciar o seu ano de au pair e o que vai dizer se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. E aí, quanto tempo antes, então, você vai começar essa busca de família? Essa busca de família pode demorar 1 mês, como pode demorar 6, como pode demorar 1 ano. Eu sei que é uma informação meio geral, né, dizer pode demorar 1 mês, pode demorar 1 ano, só que depende muito da sua motivação, porque se você estiver motivada, você vai ir criar o seu perfil, você vai melhorar o seu perfil, você vai atualizar o seu perfil, você vai criar uma abordagem para falar, né, estrategicamente com todas as famílias, e vai ir mudando as fotos, e vai fazer um vídeo pro perfil. Então, se você estiver motivado, você vai melhorando o idioma também, para poder conseguir desenvolver mais quando você for falar com as famílias. Então, tudo isso faz parte da sua motivação. Se você estiver motivado, você vai melhorando o seu perfil e vai conseguir uma família mais rápido. Se você não estiver motivado, você vai ir lá entrar uma vez por mês, vai mandar mensagem uma vez por mês, vai mudar, atualizar o perfil uma vez por mês, não vai tomar uma estratégia de fato para abordar as famílias. Então, isso com certeza vai fazer o seu perfil demorar mais. Por quê? Porque hoje em dia tem muito mais meninas para fazer o au pair do que família de fato. Então, o que está acontecendo aqui é que tem muita demanda. Então, as famílias recebem 200, 300, 400 mensagens às vezes e elas não dão conta de ver todas as mensagens, de receber todas as mensagens, de ler e responder todas as mensagens. Então, o que acontece muito é que você acaba tendo que contar um pouco com a sorte. É isso que acontece um pouco. Se você tem um pouco de sorte, a sua mensagem vai chegar na família, e se a mensagem for boa o suficiente, for estratégica e tudo, seu perfil estiver legal, você vai ter uma resposta. Senão, sua mensagem vai ser só descartada e a família vai para a próxima. Então, é muito importante não mandar só uma mensagem qualquer ou não criar uma estratégia, tipo, só ficar ali meio numa atitude passiva. Porque se você estiver mandando uma mensagem de oi, tudo bem, podemos conversar? Oi, tudo bem, estou interessada na sua família. Vai ser só mais uma entre 400 mensagens, e aí qual a chance de você, né, tipo, criar uma conexão com a família ali, um interesse na família, da família querer conversar com você mais sobre o seu percurso. Então, assim, tá motivada para fazer esse intercâmbio? Eu vou deixar aqui em cima uma playlist de busca de família e estratégias. Porque é isso, você precisa saber como criar estratégias. Aqui nessa playlist eu dou exemplos, eu dou alguns gatilhos, tipo, você pode fazer assim, você pode fazer assado, é melhor você fazer assim, se a família for assim, é meio que uma família é perigo. Foi uma semana que eu fiz de semana de busca de família aqui no YouTube, então é só você dar uma olhada e já começa a assistir esses vídeos e fazer suas anotações pra você criar uma abordagem legal, sabe? Uma abordagem assim, que é tipo, eu entro no perfil da família, eu vejo o que a família
quer, o que a família espera, o que a família tá buscando, eu tento compreender e aí eu crio uma mensagem que é personalizada, não vou escrever uma mensagem padrão para enviar para todo mundo, não vou escrever uma mensagem baseada muito autocentrada, né? Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero isso, eu tô disponível. Não, tipo, tentar falar um pouco de você, mas também falar um pouco da família. Ó, eu vi que você está procurando isso, eu vi que vocês é isso e aquilo, então criar uma coisa que seja meio mútua, para já criar uma conexão com a família, e aí criar um perfil legal também, escrever coisas legais no seu perfil. E aqui eu vou te dar uma dica bem resumida, porque eu também tenho um vídeo que eu vou deixar aqui sobre criar um perfil super atrativo. Mas a dica é, faça uma carta de introdução boa, porque a carta de introdução é basicamente o primeiro texto que a família vai ler sobre você e não pode estar enorme, não pode estar muito detalhada, com várias informações misturadas. Tem que estar bem foco, assim, objetivo. Vou começar a falar, já vou chegar numa conclusão e vai estar coerente. Então, o percurso coerente é muito importante na hora que você está criando o seu perfil. Eu descobri isso bem anos depois que eu fiz o au pair, quando eu comecei a procurar emprego e participar de ateliê, de currículo e tudo isso, e percebi que os franceses não gostam de encheção de linguiça, que eles não gostam de, sei lá, que se um recrutador receber um currículo de 2 páginas, ele não vai nem ler. Se ele receber um currículo que não tenha um resuminho, uma frase que eles chamam frase d'accroche, que é tipo um resumo de tudo que a pessoa vai encontrar de importante no seu currículo. Se não tiver essa frase de accroche, eles não leem o seu currículo, tipo, é descartado na hora. Então, pro Au Pair World é a mesma coisa, porque é a cultura francesa. Eles querem entrar no seu perfil e que essa carta de motivação ali, essa carta de introdução, onde tem escrito Chère Famille, ali no seu perfil, que essa carta seja com uma frase d'accroche, que seja um paragrafinho, 2 ou 3 no máximo, explicando os pontos mais cruciais do seu perfil, o que eles vão achar. O que você pode colocar aqui? Precisa colocar, eu me chamo fulano, eu moro em tal lugar, eu não sei o que, eu gosto disso, precisa colocar isso? Não gaste esse espaço com isso. Coloca assim, ó, respondendo a pergunta, o que você tem de mais diferencial em você, o que você tem de mais benefício para trazer para a família, por que você seria uma boa escolha de au pair. Outras informações sobre você, tipo, meu nome é Bruna, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, eu sou brasileira, tudo isso já tem lá no seu perfil. Se você olhar, a primeira informação que aparece sobre você é isso, sua foto, sua idade, seu nome, onde você mora, qual língua você fala. Você não precisa repetir isso na sua introdução. Então, eu colocaria assim, tipo, eu sou a Bruna, eu estou disponível para embarcar imediatamente, eu tenho tantos anos de experiência na área de babysitter, eu trabalhei com crianças de 0 a 0, de X a Y idade, eu tenho carteira de motorista, dirijo bem, falo francês fluente, falo inglês fluente, posso ensinar a sua criança a falar inglês se você quiser, nado bem, uma das minhas paixões é a comunicação, então eu posso ensinar teatro para criança. Então coloca tipo assim, eu informo as coisas que eu tenho de benefício, mas eu já faço uma ligação direta com as crianças mesmo, com a família, com aquilo que a família pode enxergar de benefício. Então se eu só criar um perfil lá falando, nas minhas horas vagas, eu vou ao parque e não sei o que lá, a família não consegue ver de imediato qual é o benefício de te contratar. Então nessa carta de introdução a gente só vai colocar os benefícios que você vai destacar no seu perfil. Um resumo da sua experiência com criança, direto eu tô fazendo mentoria, eu tô dando mentoria, e eu leio a carta de introdução que tá enorme, primeiro erro, enorme, e a carta de introdução que não tem a informação mais importante, você tem experiência com criança ou não? A pessoa tá lá falando, eu sou analista de sistemas de não sei o que lá e tal, que são informações legais, só que não te ajudam nada a achar um emprego de au pair. Então você tem que saber que isso é um currículo e que você está buscando um emprego de au pair. Não adianta nada você fazer 3 parágrafos falando da sua profissão se isso não tiver nenhuma ligação com o au pair e você não conseguir chegar a uma coerência do porquê que você está buscando um intercâmbio de au pair. Então é isso. Acho muito interessante a gente pensar sobre isso. Assiste o vídeo sobre criar um perfil interessante também. E espero que eu tenha te dado algumas ideias aqui para você escrever um perfil bem legal. Bom, escrever um perfil legal, criou uma estratégia de abordagem boa que também vai consistir em mandar uma mensagem já criando um benefício para a família, entendeu? Porque é muito importante você só não mandar, oi, tudo bem, eu sou fulano, blá blá. Não, cria realmente um benefício. Eu vi aqui no seu perfil que vocês estão buscando uma au pair. Então tenta entender o que a família está buscando como au pair. Vocês estão buscando uma au pair assim, assado, eu tenho essas competências, meu perfil corresponde a isso, se você quiser eu tô disponível tal dia pra gente ter uma conversa, entendeu? Tipo assim, já
já falar todas as informações que você achar que podem ser benéficas na hora de você ser contratada. Bom, beleza, vai começar a falar com as famílias e vai começar a fazer Skype. Essa parte é bem importante, porque é no Skype que você vai ver se a família é uma família real, se não é uma família perigo, se é a família, se você tem esse feeling com a família. E aí você vai falar, que idioma eu faço o Skype? Qual idioma você fala? Se você falar inglês fluente, você vai achar uma família que fala inglês fluente, aí você pode conversar em inglês. Se você não fala inglês, ou se você fala inglês, mas a família não fala inglês, você vai ter que se virar no francês. O ideal é, eu já te falei lá no início, aprende o básico do francês, porque com o básico do francês, você consegue ter minimamente um Skype falando umas palavras-chave, fazendo um pouco de mímica, dá seus pulos, decora umas coisas. Quando eu vim, eu não falava francês e eu falava o básico do inglês. Então, quando eu fui achar mesmo uma família, eu fiz meu perfil em inglês, eu abordei as famílias em inglês. Hoje em dia tá muito mais fácil se você criar um perfil direto em francês, porque é a língua da família. Mas enfim, fica a seu critério. E aí eu não tinha inglês suficiente, criei umas frases lá. E aí eu decorava essas frases, decorava algumas respostas que eu imaginava que eles iam perguntar. Fala um pouco da sua experiência com criança. Decorei a minha experiência com criança para poder falar, né, lá na hora em inglês, e aí deu super certo. Então o que eu te falei antes, motivação. Qual que é a sua motivação? Se você tem motivação, você vai fazer dar certo independente do seu nível do idioma. E é muito importante fazer esses Skypes. Você tem que ver a família, ver as crianças, ver que são pessoas reais e entender o que eles estão oferecendo. Tudo que você for tratar a respeito de contrato, salário, folga, tudo você tem que tratar por mensagem ou por e-mail. Alguma coisa que você tenha registrado. Porque às vezes algumas famílias aproveitam que você tem um nível do idioma que é um pouco mais baixo para falar coisas para você no Skype que você não vai entender. Ou falar, tipo, você vai receber tanto, ou você vai trabalhar de graça, ou você vai não sei o que lá, meio que tentar enganar. Você não tem uma prova disso e você não conseguiu entender direito. E aí você chegou no intercâmbio e não sabe direito qual que é, né? E aí fica chateada porque não era isso que você esperava, porque não lembra de ter combinado isso, ou porque não acha justo. Então, é muito importante que para você esteja tudo muito claro do que está sendo combinado. É por isso que eu sempre falo, tudo deve ser combinado por mensagem ou por e-mail. Aí falou alguma coisa no Skype que é muito importante de ter por escrito, confirma depois com a mensagem. Ó, conforme a gente conversou no Skype, tal dia, tô só confirmando, porque talvez eu não tenha entendido muito bem o nível do idioma, seja franca. E aí tô só confirmando que é isso aqui mesmo que a gente combinou e tal, e se você perceber que a família não é uma família que gosta de organizar isso, faz isso meio que por escrito, para você ter registrado, e o schedule também. Então é muito importante você já estabelecer um schedule, não precisa já estabelecer 100% o schedule antes de sair do Brasil, mas você demonstrar que você só vai trabalhar se tiver um schedule, porque às vezes a família também quer. O que é um schedule, né? Você tem lá o planejamento semanal das horas que você vai trabalhar. Porque às vezes a família quer meio que explorar um pouco e aí não coloca um schedule. É tipo, a hora que você acordar, você fica aí com as crianças, a hora que você for dormir, a gente vê. E aí no final das contas você se encontra lá trabalhando 60 horas por semana, só porque você mora com eles. E não é assim que tem que ser, né? Tipo, as horas que você tá trabalhando, você tá trabalhando, as horas que você não está trabalhando, você tá no seu quarto, você sai pra passear, você vai fazer qualquer coisa que não seja cuidar das crianças. Então, todas as informações relacionadas a contrato, salário, horas trabalhadas, o schedule da semana, qual que vai ser esse planejamento, o que a família realmente espera da au pair como posicionamento de tudo. Eu acho que tudo isso você precisa conversar e precisa estar muito claro para você por escrito, para que você realmente não tenha nenhuma surpresa, porque grande motivo de rematch, né, de troca de família, é quando uma das partes não entendeu muito bem o que a outra está oferecendo, e aí chegou aqui na hora do intercâmbio e foi uma loucura, né, você acabou de descobrir que você vai ter que trabalhar 60 horas, que não vai ser remunerada como você queria, que a família não vai pagar isso e tal, e aí acaba tendo esse descontentamento e esse desgaste. Bom, conseguiu negociar tudo que deveria ser negociado com a família? Conseguiu ver em relação ao salário? Se você quiser saber sobre o salário, tem um vídeo específico sobre o salário aqui, que eu falo sobre o salário, qual é o salário que dá para ter, o que é melhor em relação a fazer extra ou não. Então também é importante você ter essas informações antes de fechar o match. Fez tudo o que deveria fazer, já negociou, já fechou o valor, já sabe o schedule, já tá tudo organizado em relação às férias, principalmente as férias escolares do verão, porque as férias escolares do verão, geralmente a au pair trabalha muito ou a au pair não trabalha nada, só que aí não recebe também, então você tem que saber qual vai ser o esquema dessa família, porque as crianças têm muito tempo de férias no verão, né?
Entre junho e agosto, as crianças têm muitos dias de férias. E aí a família tá trabalhando, geralmente. Mas ou a família é autônoma, vai tirar férias, vai todo mundo viajar. E enfim, e aí não vão precisar de você por 2 meses, não vão te fazer férias pagas por 2 meses, sendo que as férias pagas da au pair é entre 2 e 4 semanas. E aí eles vão falar, então a gente paga só as 4 semanas e aí o outro mês você não vai receber porque a gente não precisa de você não vai trabalhar. E, e aí você fica meio que, tipo, não vai trabalhar, mas também não tem dinheiro pra viajar, não se preparou, não juntou dinheiro antes. Então é muito importante ter todas as informações. O que pode acontecer também é você ter que trabalhar, no caso, e aí você tem que trabalhar o dobro das horas que você tinha que trabalhar. Então aí, nesse caso, tem que saber quanto eles vão pagar de hora extra, ou se eles vão fazer algum banco de horas, que aí você tira férias a mais do que você normalmente tiraria. Então você tem que saber qual é o esquema de férias escolares deles, o que eles estão pretendendo. Porque eu já vi caso de rematch, porque a pessoa veio, não conversou sobre férias escolares. Chegou aqui, a família falou, tal mês você vai trabalhar bastante, mas no mês seguinte a gente não precisa de você, a gente vai viajar, só que a gente não permite que você fique na nossa casa sozinha. Porque, né, tem medo de uma jovem estrangeira ficar na casa da festa, quebrar alguma coisa, levar amigos, sei lá. Eu consigo entender um lado, apesar de achar isso ilegal, né, porque você é responsável pela au pair, você não pode falar simplesmente saia da minha casa. Mas acontece, né? Isso já aconteceu, já vi. E aí você tem que achar um lugar pra você ficar, tipo... Ou então pedir rematch, ou então voltar pro Brasil, ou então, enfim. Então é muito complicado e é por isso que tudo tem que ser conversado antes que você saia do Brasil. Pra estar tudo realmente detalhado nos mínimos detalhes. E tem família que não vai já querer conversar sobre isso antes de você sair do Brasil. Então é você que tem que propor que vocês conversem, perguntar. Se eles já tiverem au pair, provavelmente eles vão saber qual vai ser o esquema. Se eles nunca tiveram au pair, aí já se torna um pouco complicado, porque eles não vão saber, a gente não pensou nisso ainda, a gente não sabe e tal. E aí é bem importante você realmente entender tudo antes de você sair do Brasil. Bom, beleza, fez tudo, já fechou o contrato com a família, tá tudo bem sinalizado, escrito, tal, eles fizeram um contrato, e aí a família vai imprimir esse contrato. É assim a burocracia, a família vai pegar esse contrato, esse modelo de contrato, vai imprimir, vai preencher com todas as informações, e aí tem que tomar cuidado para não preencher um salário menor do que o necessário, para não preencher mais horas do que o necessário, do que o possível, para não colocar criança menor de 3 anos, porque o consulado está negando quem tem criança menor de 3 anos, porque au pair, tipo, não pode ser au pair de criança de menor de 3 anos. Então todos esses dados você tem que olhar bonitinho se tá tudo certo. E aí, se tiver tudo certo, eles vão simplesmente assinar esse contrato e te enviar o original pelo correio para o Brasil. Essa é a fase que você tem que tomar cuidado, porque se a família enviar num modo simples, pode demorar meses para chegar. Então, o ideal é que eles mandem com código de rastreio, que eles mandem no modo express, e de fato eles te mandem essa cópia original antes da sua data de rendezvous, né, antes do seu agendamento lá no consulado, porque quando você vai lá no consulado fazer o seu visto, você primeiro vai entrar no site do consulado, fazer um agendamento lá, escolher um horário, um dia, e quando você for lá presencialmente, você é obrigada a ir presencialmente, não pode mandar por correio, não pode mandar alguém no seu lugar, eu recebo essas perguntas. Você tem que ir lá presencialmente, e aí você tem que levar esse contrato original. O contrato digital não serve, tá bom? Tem que ficar muito claro isso. Se você perceber que aconteceu um erro, você tem um agendamento e o seu contrato original não vai chegar, o ideal é você ter uma cópia por e-mail, né, que a família tenha te mandado por e-mail, e tentar falar com o consulado antes de comparecer presencialmente na entrevista, e explicando que você não vai receber a tempo, o que pode ser feito, se eles conseguem te ajudar, ou se você pode adiar a sua entrevista, ou o que dá para ser feito, porque às vezes, se eles estiverem de bom humor, eles podem te ajudar. Fique atento a qual consulado você tem que ir, porque são gastos também, né? Existem os grandes consulados, São Paulo, Rio, Brasília, e tem um que estava em Recife, eu não sei ainda se ele tá atendendo, ele estava atendendo durante o Covid, né? Enfim. Você precisa saber qual é o consulado que vai atender a sua região, então olhe no site oficial do consulado, porque é lá que você vai ter que comparecer presencialmente. Então, se você mora fora dessas grandes cidades, você precisa pensar que você vai ter que pegar um dia inteiro para poder viajar para lá, fazer entrevista e etc. Isso também são gastos. E essa entrevista você precisa ir presencialmente. Então, chegou lá no dia do consulado, não tem entrevista em francês. Então, a entrevista basicamente você vai pegar toda essa lista de documentos que você já imprimiu, né, os
documentos. O contrato, que foi o único que eu falei, mas também tem cópia do passaporte, tem comprovante de residência, tem histórico do ensino médio, tem foto, tem certidão de nascimento. Em alguns consulados tem um seguro viagem que você tem que ter pro período do ano todo, outros consulados não tem. O certificado de A1 do francês que você já fez lá atrás. Alguns consulados também pedem carta de motivação que você tem que escrever em francês, falando por que você quer ser au pair. Então, basicamente, você tem que olhar a lista de documentos do consulado que você vai, da região que você vai, para saber qual é essa lista exata. Pegou toda essa lista, colocou na ordem certinha que tá ali, vai chegar lá no consulado no dia da sua entrevista e entregar todos esses documentos. A pessoa vai olhar e vai falar se tá tudo certo, se tá tudo errado ou não. Se tiver tudo errado, ela já vai te falar ali na hora, ó, tá faltando documento, esse documento tá incorreto, se eu der entrada no seu visto ele vai ser negado. A pessoa já te avisa na hora, antes de você dar entrada no visto de fato e antes de você pagar. Então eles têm essa pré-checagem dos documentos. E aí, se tiver tudo certo, ela vai colher suas digitais, você vai pagar. Então, hoje acho que é 99 euros que tá o visto, a taxa do visto. Você pode pagar em euro ou em reais, ou alguns pode pagar em cartão também. E ela vai talvez perguntar algumas coisas em relação às documentações que tem ali, mas é tudo em português normal. Então, uma vez que você entregou todos esses documentos, você recebe um comprovante de entrada, né, lá no visto, e a mulher vai te falar qual é a data que você pode retirar o seu passaporte. Geralmente são 15 dias corridos, mas normalmente eles vão te falar 15 dias úteis ou, enfim, meio que depende de como tá a demanda naquele momento do ano. E aí, se você não mora nessa cidade, você pode pedir que eles te mandem pelo correio o seu passaporte. Se você mora, você pode ir lá buscar pessoalmente no dia que estiver pronto. E é isso. Quando pegou o passaporte em mãos, você já pode embarcar. Então, é bem simples o processo todo. Muita gente fala, será que eu já compro passagem antes de fazer a entrevista, depois? Como que eu faço isso? Se você tiver tempo suficiente, né, contou aqui, data da entrevista, coloca uns 20 dias... E aí tem a passagem. Eu acho bem seguro, todo mundo faz isso, as minhas alunas também, não tem problema nenhum. E aí também você pode avisar lá no consulado que você tem essa passagem para 20 dias depois, se seria possível você pegar antes e tal, e explicar. Se você tiver muito curto, tipo, eu tive uma aluna que falou, eu tenho entrevista amanhã e a minha passagem é para, tipo, depois de amanhã. É impossível, então não faça uma besteira dessa, porque é pelo menos 15 dias, eles não vão te entregar o seu passaporte antes, não é porque você vai lá na entrevista que eles já vão carimbar o seu passaporte e você sai de lá com o visto, não, tá? Então toma cuidado com isso e tenta organizar já com a família, quando vocês estiverem falando sobre contrato e tudo, para que eles mandem o contrato antes da data que eles querem que você embarque, né? Porque você precisa ir lá primeiro no consulado e depois esperar mais esses 15, 20 dias. Então é bem importante fazer essa logística para que você não compre a passagem em cima da hora. Porque se você pegou seu visto hoje, aí tem que comprar uma passagem para semana que vem, só se você for milionária hoje no Brasil, porque realmente é muito caro. Então se você conseguir, quanto antes você conseguir prever que eles vão te mandar o contrato, tal data você tem o rendezvous lá, o agendamento no consulado, e aí você, depois de 15, 20 dias, já pode viajar. Erros que podem acontecer. Você não conseguiu um agendamento no consulado na data que você queria. Porque às vezes você acaba fechando com uma família que quer que você chegue, tipo, na semana que vem. Acontece muito isso. Então você precisa ter essa logística de não perder essa família falando, só posso chegar daqui um mês, mas ao mesmo tempo fazer as coisas meio na correria, né, pra você poder conseguir fazer tudo. Então, o ideal, se você não conseguir de jeito nenhum pelo site o agendamento no consulado, é você mandar um e-mail falando, olha, tem um contrato que começa em tal data, porque a data que inicia o seu contrato é a data que vai iniciar o seu visto, que é a data que você deve chegar na França, o dia que começa o seu contrato. Então, você tem que falar, olha, eu tenho um contrato que começa em tal data, só que eu não tô conseguindo, né, tipo, um agendamento pelo site, existe alguma possibilidade de me encaixar, porque aí, às vezes, se eles estiverem de bom humor, eles vão dar um jeito de te encaixar antes da data da sua entrevista. Tipo, antes da data que você embarca, no caso, que você teria que sair do Brasil. Então, bem importante você sempre tentar no diálogo. Na dúvida, manda e-mail pro consulado, seja gentil, né, explique o que está acontecendo, qual é o seu problema, fala, já tenho uma família, já tenho um contrato, e começa a tal data, será que pode acontecer isso, vocês podem me ajudar e tal, porque aí eles acabam sempre sendo gentis e achando uma maneira de te ajudar. Se você seguir tudo certinho, ter o contrato original, ter os documentos, ter tudo que tá dentro da lista, comparecer lá nas datas certinhas, não vai ter problema. A gente não conhece caso de visto negado
quando a pessoa tem todos os documentos e tudo que precisa. Se você tiver alguma coisa errada, tipo, tá faltando documento, ou tem documento falso, isso é puxado, pode ser inclusive crime, assim, tipo, não falsifique documentos. Ou se você tem alguma coisa incorreta no contrato, né? Criança menor de 3 anos, ou um dos pais é brasileiro, ou alguma coisa do tipo, você pode ter o seu visto negado, ou você pode ser, tipo, impedida de pedir o visto. Ela vai te falar na hora, isso aqui é proibido, você não pode solicitar o visto, e aí você vai ter perdido tempo e ainda vai perder a família. Então, é bem importante verificar se tá tudo certinho na hora que você for lá, não vai ter problema, ele só vai entregar os documentos, e é isso. É isso, embarcou? Deu tudo certo? Só aproveitar o intercâmbio. Aqui no canal tem vários vídeos sobre como planejar viagens no seu ano de au pair, como juntar dinheiro no seu ano de au pair, como mudar seu visto se você quiser. Tem falando sobre férias, sobre rematch. Tem várias coisas que eu acho bem legal e interessante você saber que acontecem, né, depois justamente do embarque. Então fica à vontade para explorar, para anotar, para me mandar mensagem, se for o caso, meu Instagram é Bru Lewis. E também, quando você chega, você tem algumas burocracias que você precisa fazer. Algumas você é responsável, outras é a família que é responsável. Então, vou deixar também um vídeo aqui sobre burocracias na chegada na França, que você tem que fazer validação de visto, pedir cartão de saúde, e chip de celular, e tudo isso. Mas é isso, tipo, eu espero que esse vídeo tenha sido bem claro sobre o passo a passo do seu programa de au pair. E é claro, se precisar se aprofundar em algum assunto, vai olhar os meus vídeos aqui do canal que tem tudo, te juro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal. Tchau!